Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o jornalista Kleber e iniciamos agora mais um episódio do videocast da revista Comunique, um meio de comunicação que fala sobre empreendedorismo, inovação e desenvolvimento regional. E hoje nós conversamos com a equipe que faz parte do Inova Lab da Unicentro, o professor Cleverson Salache, coordenador, e a Rosemary, orientadora do Inova Lab. Muito obrigado pela presença de vocês. Olá a todos, estamos muito felizes por estar conosco, com vocês hoje e compartilhar um pouco da nossa experiência do Inova Lab junto com o portal Comunique e com todas as pessoas aí que têm essa grande audiência desse portal que abrange toda a nossa região. Boa tarde, Kleber, boa tarde a todos. Então é um grande prazer, agradecemos o convite por estar aqui nesse espaço, por poder divulgar um pouco das nossas ações, dos nossos projetos, e estender cada vez mais aí a marca do Inova Lab da universidade também na comunidade. Professor, o que é o Inova Lab? Então, o Inova Lab hoje é um dos locais que nós temos dentro da instituição. Ele nasceu como um projeto que é com recursos e aportes financeiros do governo do estado, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e ele funciona como um eixo de integração entre todos os cursos, todos os acadêmicos e toda a comunidade, mas com o foco voltado para a inovação. Então hoje o Inova Lab ele surge de um projeto de extensão, mas já que acabou ficando grande e se transformando em um grande programa de extensão, abrangendo vários outros projetos e sendo essa ponte com a comunidade, com os acadêmicos, para o desenvolvimento de ações de inovação dentro da instituição. E hoje quais são as principais ações desenvolvidas pelo Inova Lab? Então, o Inova Lab hoje ele trabalha com um tripé de atuação, então tanto interno à universidade quanto externo para toda a comunidade. Então ele vem atuando no tripé empresarial, o tripé acadêmico e o tripé de comunidade em si. Dentro do pilar empresarial, a gente trabalha principalmente com ações voltadas para a consultoria júnior, Então, em que nós temos aí profissionais e também estudantes, tanto de todas as áreas dos cursos, que nós temos ali dentro da universidade, juntamente com professores, para ter uma assessoria técnica prestada para as empresas, para microempreendedor que precisa ali de algum auxílio de gestão, auxílio na parte de comunicação, enfim, dentro dessas habilidades que nós temos na universidade. Nós temos também o pilar acadêmico, em que nós auxiliamos ali aos alunos, tanto nas questões de horas complementares, horas de extensão, e que está totalmente vinculado ao nosso pilar da comunidade, que são nossos projetos de extensão hoje, Então, hoje nós temos projetos aí em regiões próximas a Guarapuava, que visa atender as pessoas e auxiliar no desenvolvimento da inovação como um todo. Então, atualmente nós temos 4 projetos de extensão. Nós temos o Circuito de Inovação, que é um projeto que já beneficiou em torno de 60 crianças e adolescentes, em Cândido de Abreu, que visa o fomento da inovação, nas escolas, desenvolvimento de projeto e desenvolvimento também do município em questão. Nós temos o projeto de extensão Rede Próspera, voltado para mulheres empreendedoras, então que acontece em Reserva do Iguaçu, que atualmente já atendeu 116 mulheres nessas formações, Então são trabalhados a questão do empreendedorismo, a questão de comunicação e diversas oficinas voltadas para a realidade e para as necessidades delas. Nós temos também o projeto Cultiva, muito próximo disso, voltado para empreendedorismo feminino, mas direcionado para mulheres agricultoras, que acontece no município de Turvo. Esse projeto ele tem abrangência de aproximadamente 60 mulheres, também trabalha com oficinas direcionadas dentro dessas habilidades, e o projeto de extensão do Censo Empresarial que acontece no Turvo, que foi um mapeamento de empresas ali do município, então em torno de 350 empresas, para que com base nesse mapeamento, nesse diagnóstico, fosse diagnosticado ali pontos de melhoria para a criação de uma política pública para o município. Então esses são os nossos projetos, os principais projetos de atuação hoje dentro do Inova Lab. Muito se fala em inovação, em empreendedorismo. Qual que é a importância da universidade trabalhar esses assuntos, visto que ela envolve tanto os universitários, a comunidade universitária, como também a comunidade, principalmente a comunidade empresarial? Então, Kleber, como nós somos professores que acreditamos muito na questão da importância da universidade se relacionar com a comunidade. Nesses últimos tempos, a universidade como um todo ela é formada também por um tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão.
Historicamente, e você também, como foi acadêmico da universidade, teve experiência com vários professores, historicamente, dentro da realidade educacional brasileira, as universidades elas estão muito mais enraizadas no desenvolvimento de projetos relacionados à pesquisa. Então esse tripé, ele de certa forma, ele fica um pouco bambo quando nós temos duas outras relações que não têm naturalmente esse desenvolvimento. E aí surge, nesse momento do contexto brasileiro, a extensão universitária, com a obrigatoriedade da curricularização da extensão. Essa curricularização da extensão é o pilar que hoje sustenta o InovaLab. Por quê? Porque o InovaLab ele tem ações que são internas dentro da universidade, mas ele também tem a ação que faz com que a universidade saia para fora da comunidade e aí provoque uma mudança de curto prazo. Veja, Kleber, algumas questões que nós achamos muito interessantes. Então, os projetos que hoje trabalham a questão do empreendedorismo feminino. Muitas vezes a mulher ela precisa ter um incentivo, uma qualificação, algo que promova uma possibilidade de ela ter uma renda, e esta renda se transforma em às vezes uma liberdade. E essa liberdade de uma mulher que às vezes sofre alguma opressão, ela precisa ser resolvida agora, ela não pode esperar. E os projetos de extensão, como o InovaLab, que hoje é um dos maiores projetos dentro da Unicentro, até por abranger outros projetos, ele faz essa transformação no curto prazo. Então é a saída da universidade para a comunidade. Hoje Guarapuava e a Unicentro ela está enraizada dentro de uma rede de 18 municípios. Dentro desses 18 municípios, nós temos vários alunos que participam dentro do InovaLab, nós temos vários municípios que nós conseguimos atender com os braços do InovaLab, trazendo como o projeto do Censo Empresarial no Turvo, como o projeto do Circuito de Inovação em Cândido de Abreu. Então todos esses municípios que muitas vezes essas pessoas que são atendidas, elas não conseguem chegar na universidade através do ensino, ou através de um vestibular, ou às vezes através de uma pesquisa que ela demora um pouco para demonstrar os resultados, mas a extensão faz isso. Então o InovaLab, dentro dessa característica extensionista, ele vem nesse pilar da curricularização da extensão a fornecer essa possibilidade e aí trazer as pessoas que muitas vezes não têm acessos da universidade por meios tradicionais, mas conseguem acessar a universidade pelos projetos que chegam de uma forma mais rápida e muitas vezes resolvendo ações que são necessidades urgentes. E além desses projetos estruturados, uma pessoa que tem interesse em montar um negócio, um próprio aluno da Unicentro pode procurar o InovaLab? Pode sim. Aí entra em ação, né, aquele serviço que a gente comentou da consultoria empresarial júnior, né? Então essa consultoria empresarial, ela atende tanto no auxílio da criação de projetos de um plano de negócio, da viabilidade financeira, técnica, viabilidade mercadológica, quanto também no auxílio de gestão, né? Então assim, ao empresário que tem interesse ou ao próprio, né, cidadão em si que tem interesse de montar um negócio, ele pode entrar em contato com o InovaLab, né, solicitar esse serviço. E também aos estudantes que têm interesse, por mais que não seja um estudante da universidade, da Unicentro, mas de outras faculdades, também pode nos procurar, né? Nós temos um edital que nós fazemos o processo de seleção desses estudantes para que possam estar participando com a gente. Então, tanto o edital, né, quanto as instruções, elas ficam disponíveis no nosso Instagram, na nossa página também, dentro do site da universidade. É uma afirmação que eu tenho que, não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas há muitos anos, ou né, até recentemente, a universidade formava profissionais para o mercado de trabalho, principalmente CLTs. Só que na maior parte dos cursos, né, muitos alunos saem da academia, né, saem da faculdade e vão empreender, seja o médico que vai ter o consultório, o fisioterapeuta, uma clínica, ou o administrador, uma consultoria, o jornalista, um meio de comunicação, publicitário, um serviço de agência. É uma forma também de trazer para o currículo, né, uma opção de fomentar mais a cultura empreendedora dentro dos jovens e dentro do ambiente universitário. Então, Kleber, veja, uma das coisas que eu sempre gosto de falar também, falo bastante com meus acadêmicos,
Todo mundo tem uma boa ideia de um negócio, todas as pessoas, independente se ela está na academia ou se ela não está. O InovaLab é aquele motor que vai fazer com que crie-se, através desse combustível, dessa nova ideia, a gente possa, quem sabe, transformar isso em realidade. Dentro da universidade, na nossa experiência docente e até pela vivência que a gente tem nas áreas de inovação, nós começamos a perceber, e isso sempre a gente discutiu desde o início do projeto com a professora Meire, nós começamos a perceber que existia uma desconexão quando se falava em criação de novos negócios dentro das várias áreas. Então você é da área de comunicação, você é um empreendedor. Então, você desenvolve um processo, um serviço, assim como aquele aluno que muitas vezes está fazendo o curso de Química, vai e desenvolve um novo produto, que muitas vezes a gente percebe que pode ser uma boa ideia, pode ser desenvolvida, pode ser alavancada, pode se tornar uma startup, pode se tornar um produto que seja monetizável, mas muitas vezes acabava morrendo ali no final do curso ou apenas sendo algo importante para aprovação acadêmica no seu TCC, e aí a gente percebeu que tinha essa desconexão. Então nós tínhamos muito boas ideias nos cursos que eram de física, muitas boas ideias nos cursos que eram de química. Nós temos vários empresários hoje que têm uma formação, como você bem disse, na área de medicina, na área de fisioterapia, na área de enfermagem, na área de farmácia, que aí eles saem excelentes na sua formação acadêmica, mas quando se encaram a possibilidade de ser empresários, isso acabava tendo essa certa forma, falta desta formação. Então o InovaLab ele vem com essa proposta, inclusive quando nós criamos esse conceito, muito também relacionado a uma ideia do professor Ademir, que também é um visionário e um grande empreendedor, já foi empresário e hoje é nosso vice-reitor e é um dos grandes apoiadores do projeto, muito surgiu da ideia de nós começarmos a fomentar isso dentro da universidade, a criar essa conexão que, de certa forma, tanto o ensino quanto a pesquisa não traz. E isso acontece no curto prazo. O aluno passa 4 anos e daí quando ele se forma, o que ele vai fazer? Se ele não teve nenhuma base, se ele não teve nada antes, ele cai num mercado que é bastante agressivo, né? Você como empresário percebe que no ramo da comunicação, assim como todos os outros, tem muita competitividade, tem muita agressividade. Então se você cai às vezes num mercado voraz como esse, que é o mercado empresarial, sem nenhuma formação, sem nenhuma possibilidade de ser desenvolvidas suas competências e novos produtos, você pode ter dificuldade. E às vezes são grandes empresários, grandes empresas que acabam morrendo em virtude dessa questão. Então o InovaLab vem para trazer também essa possibilidade. E tem muitas pessoas que têm habilidades, né, principalmente na área de alimentação, gastronomia, artesanato, que já fazem alguns produtos, desenvolvem alguns produtos, mas não tem esse olhar de transformar aquilo num negócio, de ser um CNPJ, né? E principalmente no momento que a gente vive de que as pessoas querem também essa liberdade de trabalho, né? Então o InovaLab pode ser um parceiro dessas pessoas. Com toda certeza. Inclusive, no decorrer da atuação desses projetos de extensão que nós temos, nós incentivamos bastante isso. Então, nós temos bastante oficinas de criação de produtos manuais, oficina, por exemplo, de produção de velas, de produção de algum produto alimentício, assim, né? Então, muitas das nossas oficinas exploram muito essas oportunidades que, às vezes, a pessoa tem o dom, ela tem o conhecimento, mas ela não sabe que ela pode investir, né, como uma fonte de renda, talvez, né, por meio dessas atividades em si, dessa comercialização de produtos, né? Então, o Inova, nos seus projetos de extensão, ele já explora muito isso, mas também ele fica ali à disposição, né, para qualquer pessoa que tenha esse interesse de entender melhor sobre as possibilidades, entender melhor como criar um CNPJ, né, como você bem comentou, para que possa começar a comercializar. E, inclusive, além, né, de produtos manuais, assim, nós temos também a nossa impressora 3D, né, que pode ser utilizada para a criação de protótipos e produtos, e dão alguns testes, né, que por mais que uma pessoa que não faça parte da universidade, ela pode nos procurar, que a gente tem esse serviço também para oferecer. É legal, né? Agora os últimos 2 meses, né? A tendência do morango do amor, né? Uhum. Quantas pessoas que não faziam doce, né? Não trabalhavam com isso e viram na tendência uma opção de renda. E depois que passar a febre,
Será que essas pessoas não vão continuar empreendendo, fazendo outros tipos de doce? Então aí precisa esse suporte de incentivar essas pessoas a empreender, né? A formalizar, a ter lucratividade com o negócio, né? Então veja, Kleber, o que a gente acredita muito no Inova Lab dentro dessas várias frentes, né? Então o pequeno empresário, que por exemplo você citou do Morango do Amor, a febre, os produtos, a febre, o mercado, ele é cíclico. Então os produtos eles têm um nascimento, eles têm a sua maturidade e eles têm o seu declínio. Hoje, com a velocidade da comunicação, este processo de nascimento, maturidade e declínio é muito rápido. E se o empresário ele não estiver literalmente ligado à inovação, ele não consegue se manter no mercado, porque eles têm que estar renovando os seus produtos a todo momento. Assim como hoje faz o Morango do Amor, logo haverão novas tendências. E se esse empresário não estiver conectado à inovação, ele tende a deixar o mercado. E muitas vezes poderia ser um empresário interessante para o setor. E nesse sentido, o Inova Lab vem a dar esse suporte. Por quê? Porque nós também fazemos essa ponte. Nós trazemos as pessoas para dentro da universidade, promovemos essa interação e a partir disso a gente começa a inserir essa pessoa no mundo de inovação. E a inovação ela é como um ciclo que depois de ligado ele é difícil você parar. Então você não tem como segurar a inovação. Então ou eu entro e faço parte, ou em algum momento a própria inovação vai me deixar fora do mercado. Então a gente tenta fazer esse elo. Acreditamos também no potencial do Inova Lab também como um gerador de renda, de certa forma, né? Todos esses projetos que a professora Meire citou aqui, o Circuito de Inovação, o Rede Próxima de Mulheres Empreendedoras, o Projeto Cultiva, o Censo Empresarial, são projetos que são dentro do Inova Lab, mas eles captam recursos de instituições. Então esses projetos são da Universidade Sem Fronteiras, nós temos projetos que são financiados pela Itaipu, e dentro desses projetos o Inova Lab ele também surge como uma ferramenta interessante. Por quê? Porque nós temos hoje em torno de 25 alunos que são bolsistas vinculados ao Inova Lab. Esses alunos também acabam recebendo as suas bolsas, que às vezes é importante para que eles consigam manter-se estudando aqui. Então nós também acreditamos nesse eixo do Inova Lab como um potencial que, além de atrair a comunidade, que é o nosso grande mote nesse momento, é também fazer com que muitos alunos que muitas vezes não teriam uma oportunidade de continuar seus estudos, até por não ter uma renda, hoje eles são bolsistas, trabalham na sua área, desenvolvem seus projetos e ajudam a comunidade. Então a gente tem todas essas vertentes também dentro de Inova Lab. Professores, muito se fala em inovação em Guarapuava. Guarapuava vive um momento, né, de avanços no que diz respeito ao setor da inovação. Qual que é o papel do Inova Lab? Como que está essa questão, em que posição está o Inova Lab junto a esse ecossistema de inovação, tanto de Guarapuava, como comparada a outras regiões? Outras universidades também têm ações nesse sentido? Como que está essa cultura do empreendedorismo dentro das universidades hoje? Então, veja, o Inova Lab ele faz parte do ambiente de inovação da Unicentro. A Unicentro ela faz parte do Fórum de Inovação aqui de Guarapuava, né? Inclusive eu tive a oportunidade de ser um dos fundadores do Fórum de Inovação também. E dentro deste sentido, o Inova Lab ele vem a somar as ações da universidade dentro desse ecossistema de inovação aqui de Guarapuava. Em relação às demais universidades, hoje, em virtude de uma política de governo do estado, de ser o estado do Paraná o mais inovador do país, as universidades elas têm recebido aportes financeiros para conseguir desenvolver projetos da área de inovação. Então a gente percebe que este movimento hoje que ocorre em Guarapuava de inovação é um movimento organizado, é um movimento robusto, é um movimento que caminha bem, mas ele é um movimento que também ocorre nas demais regiões do estado, muito fomentado pelas ações do governo do estado. Então as universidades elas acabaram criando essa capilaridade desse contexto de inovação, e se você perceber, os ambientes promotores de inovação hoje
dentro da sua essência, inclusive teórica, eles devem ter a universidade, a academia, para que eles possam ser um ambiente de inovação. E aí os principais ambientes promotores de inovação, como os parques tecnológicos, que são ligados ao Separtec, todos eles têm uma ligação com a universidade. Então hoje são 18 parques tecnológicos, assim como o Sila Tech Park é um desses parques, estão aí localizados em todas as regiões do estado do Paraná. E se você perceber, para que o parque consiga ser parque dentro da sua essência, ele tem que ter proximidade com a academia. E aí nós temos as universidades desenvolvendo projetos estaduais, nós temos as universidades federais que fazem parte desse ecossistema também aqui, nós temos as universidades particulares que fazem parte desse ecossistema. Então a inovação ela é algo que ela é um movimento que ele está em constante movimento, e aqui em Guarapuava acelerado pelos ambientes e pela toda a questão da inovação que hoje está muito bem representada pelas instituições aqui em Guarapuava. A gente fala muito em Guarapuava, né? Mas a região também pode contar com esses serviços ofertados, né? Ah, sim. A questão do próprio Inova Lab. Ele hoje tem vários projetos que são em outros municípios. Porque o que nós entendemos, né? Guarapuava ele faz parte de uma região que está no centro do estado do Paraná, que se nós pegarmos os indicadores econômicos, eles ainda têm muito a melhorar, comparado com outras regiões do estado. E aí, nesse sentido, nós percebemos que Guarapuava ele exerce um papel de protagonismo dentro desta região geográfica. Só que não existe uma cidade que ela cresça de forma sustentável e forte se o seu entorno for fraco. Então, é papel também do Inova Lab levar a inovação para os municípios que estão no entorno de Guarapuava. Por quê? Porque Guarapuava não é uma ilha, ela depende inclusive de ações econômicas, e isso já está muito bem desenhado na área pública quando você tem consórcios de saúde, quando você tem consórcios para a questão de resíduos sólidos. Então nós temos que fazer isso também para a área de inovação. Por quê? Porque se nós desenvolvermos a inovação nos municípios do entorno de Guarapuava, Guarapuava vai continuar sendo cada vez mais forte nessa temática. Então, o Inova Lab hoje, todos os nossos projetos, eles são desenvolvidos em Guarapuava e também em municípios do entorno, porque também acreditamos nessa linha. Cabe às instituições, né, principalmente públicas, e às pessoas, os empreendedores, aproveitarem desse serviço. Né? Assim, eu tenho alguns casos assim, que foi bastante impactante para nós. Vou contar aqui um testemunho, né, igual o Padre Reginaldo. Mas assim, né, Kleber? Tem um caso que até foi uma das coisas que motivou nós dentro do Inova Lab a um projeto que nós temos internamente do Inova Lab, que estamos em desenvolvimento. Quando eu fui ali na universidade, do outro lado da rua tem um quiosque de uma senhora e um senhorzinho ali, que eles trabalham ali. E um dia eu estive ali, e daí conversando com ela, falei, nossa, que legal. E o que a senhora usa da universidade, né? Porque está tão próximo e tal. Ela falou, professor, sinceramente eu vou lhe contar que eu só uso o banheiro. E aí isso me impactou bastante, e aí eu até conto essa história sempre para a Meire e para os meus alunos. E é dever da universidade ela estar modificando o seu entorno. E aí aquilo fez com que a gente criasse um projeto para mapear, por exemplo, todos os microempreendedores que estão num raio de 5 quadras da universidade. Chegamos quase na casa dos 300. Então, olhem quanto que é o potencial do empreendedorismo, isso que nós só falamos de MEI. O potencial de empreendedorismo, ele é muito grande, e a universidade tem esse dever de estar próximo das pessoas. Então esse é uma das ações que nos motiva, né? Trazer muitas vezes as pessoas que acabam enxergando a universidade como algo de extrema elite, mas trazer elas para dentro, fazer com que elas se sintam parte desse movimento e elas passem a ter acesso a ações que vão melhorar o negócio delas, que vai gerar lá no final, além de uma melhoria do seu negócio, um ciclo virtuoso da economia. Então isso é muito legal. E é interessante, né? Porque é o pequeno e o médio empreendedor que faz a roda da economia girar, né? Funcionar.
Pode comentar um pouquinho. Sim, não, com certeza, né? Até pela quantidade, né, pelo exemplo que o professor Cleverson comentou, quantidade de MEIs que estão só próximo da universidade, né? Então, se a gente fizer um levantamento ali no município de Guarapuava, é muito grande, de fato, né? E são os principais que às vezes estão precisando de serviços que nós, né, como laboratório, poderíamos estar oferecendo também, né, para esse auxílio de empreendedores, né? Veja o tamanho do potencial, né, Kleber? Aqui em Guarapuava hoje, só se falando de MEI, microempreendedor individual, nós temos mais de 15 mil MEIs em Guarapuava registrados. Desses 15 mil, nós temos em torno de 800 que têm um funcionário registrado. A política pública do MEI, ele pode ter até um funcionário registrado. Então veja, como você comentou que o pequeno ele é importantíssimo para a economia. Quando você vai falar a nível de política pública municipal, muito se pensa na questão de você trazer novas empresas, novas indústrias, e muitas vezes, se você observar, o custo municipal para uma nova indústria ele é alto. Por quê? Porque eu tenho que fazer subvenções muitas vezes tributárias, eu tenho que concorrer com outros municípios, e aí eu tenho uma grande questão de um investimento para trazer essas indústrias para a cidade. Quando eu falo, por exemplo, do MEI, se eu desenvolver uma política pública eficaz e esse MEI prospere, ele pode contratar um funcionário. Veja, se 10% desses 15 mil MEIs contratarem um funcionário, nós temos 1.500 empregos gerados em Guarapuava. Em qual indústria vem e gera 1.500 empregos no curto prazo? Então nós acreditamos que o InovaLab ele pode vir a somar nesse segmento, a auxiliar outros atores que também auxiliam o microempreendedor individual, por exemplo, e também todos os outros níveis de empresário, porque a nossa universidade ela é a 18ª mais inovadora do país, e ela não é à toa que recebe esse título, porque nós temos muitos de uma formação de excelência. Então nós conseguimos hoje atender desde o microempreendedor individual até aquela pessoa que ainda não é, que está muitas vezes na informalidade, até o grande empresário. Nós temos vários parceiros que são empresas de grande porte que procuram também o InovaLab para desenvolver novos produtos, novas técnicas, novos processos, para fazer hackathon, para atrair talentos. Então isso tudo o InovaLab ele consegue angariar e muitas vezes gerar esse potencial econômico, né? E traz essa visão também da academia, né, para dentro do setor produtivo, né? Ah, sim, isso é fundamental, porque veja, e é uma visão dos dois lados, Kleber. Por quê? Nós temos os empresários em um lado e nós temos os nossos acadêmicos que atuam no outro. E é importante ambos conhecerem a academia. Então isso é muito legal da universidade, porque ela proporciona isso. Quando eu atendo um aluno de estágio, eu também trabalho as disciplinas de estágio no curso de administração, assim como a professora Rosemary. Então o aluno chega muitas vezes com um grande aparato teórico que ele recebeu de anos lá estudando e tal, ele chega, professor, a gente foi na empresa e tal, e na empresa está tudo errado. A empresa não tem fluxo de caixa, não tem não sei o que, não sei o que. Daí eu falo, mas quantos anos existe a empresa? Cara, não, faz 20 anos. Eu falei, opa, então tudo errado não tá. Alguma coisa de positiva tem. Então para o aluno também, muitas vezes, para ele criar essa conexão do que ele aprende na academia com a prática, que nem sempre é igual, isso é fundamental. O InovaLab proporciona isso. Também a questão de você trazer um conhecimento técnico para, às vezes, um empresário que pode aprimorar os seus controles financeiros, aprimorar as suas estratégias de gestão, isso também o InovaLab faz. Então eu diria que é positivo para os dois lados. É você trazer a prática do dia a dia para o aluno e você também trazer aquele empresário que muitas vezes não enxerga a universidade como algo importante para uma realidade que pode mudar a vida dele, mudar a qualidade de vida, gerar emprego, gerar renda. Dentro desse aspecto a gente visualiza, né, o laboratório como uma forma de retribuir, né, para a comunidade também. Então nós, como uma instituição pública, né, é um grande prazer poder fazer algo, né, de alguma forma, seja para as pessoas em geral, quanto também para essas empresas dentro dessas contribuições, né, que o professor trouxe. Nós sempre comentamos, Kleber, e assim, já que estamos numa conversa muito agradável, né, os nossos alunos, muitas vezes eles acabam gerando uma miopia. Então a academia às vezes acaba gerando uma miopia dentro do mercado e a gente não quer isso. Nós queremos formar um profissional que seja adequado para o nosso mercado, para a nossa realidade.
E muitas vezes a nossa realidade aí fora também tem esses aspectos sociais. Então eu sempre falo para os meus alunos, eu falo, você estuda em uma universidade pública, você não paga para estudar. Daí os alunos sempre falam, professor, mas eu pago imposto. Mas será que só o teu imposto é suficiente para bancar a tua cadeira dentro da universidade? Não é. O catador de reciclável, quando ele compra sua cesta básica, lá ele também paga imposto, e esse imposto também é revertido. Então você também tem uma parcela de responsabilidade em contribuir com a comunidade que não está dentro da universidade, mas investe na sua formação. E isso nós trabalhamos muito. Por isso que os nossos projetos, você vai perceber, desde que a gente atua, eles sempre vão ter um viés também social, para a gente manter essa integração. E aí acreditamos que este modelo de extensão é um modelo que dá certo, né? Que atrai as pessoas para a universidade e leva a universidade para fora dos seus muros. Sensacional! Chegamos ao final da nossa conversa. Professores, muito obrigado por aceitar o convite e estarem aqui compartilhando sobre o Inova Lab. Nós que agradecemos, né, o convite, ficamos aí à disposição, né, para mais informações de pessoas que possam estar interessadas no serviço. Aproveitamos para divulgar também o nosso @, né, no Instagram, então @InovaLab Unicentro. Então pode nos seguir, a gente sempre está postando atualizações, inclusive, né, há vagas para bolsistas que não se restringe apenas a universitários da Unicentro e também a todos esses tipos de serviços e de atuações que nós temos para a comunidade. Então é só nos seguir para ficar atualizado ali de todas as informações e ações que nós estaremos realizando aí nos próximos dias. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Cleber. Aí agradecemos o convite, sabemos que estamos em casa, assim como a universidade também é a sua casa, e quero aqui registrar, né, um agradecimento especial aos nossos bolsistas, a Amanda, que com muito cuidado nos prepara, nos traz as informações, cuida com muito zelo das nossas redes sociais, assim como todos os outros bolsistas, que aí agradecendo a Amanda se estende a todos, os 20 e poucos que nós temos lá, que também atuam com muito esmero e principalmente acreditam no que fazem, né? Então nós atuamos dentro de um ambiente onde nós cremos que o que fazemos faz a diferença, e isso nos motiva e faz com que a gente cada vez mais procure desenvolver essas ações. E você faz parte disso, Cleber. Muito obrigado e agradecemos o convite. Muito obrigado a vocês. Ficamos por aqui, até a próxima semana, nesse mesmo horário. E você que está nos acompanhando, nos siga nas redes sociais, nos acompanhe também no site www.comuniquerevista.com.br. Até mais, tchau, tchau.